tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos do que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, mais uma aula extremamente importante. Para quem tiver com a apostila, aula 6, página 10, aula 6, Filosofia Medieval, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Muito bem, percebam o seguinte, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, pelas alcunhas, dá para deixar bem claro que eles estão intimamente ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem como falar do pensamento medieval sem associá-lo ao pensamento católico, ao pensamento cristão, beleza? Então não caiam naquela ideia de que o pensamento, que o período medieval é um período de trevas, um período onde nada se avançou, onde nada aconteceu. Muita coisa interessante, vários pensamentos gregos foram aqui de fato utilizados, vocês verão isso logo mais. Então, permitam-me o seguinte, antes de falarmos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, contextualizar, beleza? E o contexto é aquele de decadência do Império Romano. E quando falamos em decadência do Império Romano, é o lado ocidental. Lembram-se que Roma nesse momento estava dividida em dois, beleza? Roma na parte oriental, com capital em Constantinopla, e a parte ocidental com capital em Roma. E é essa do lado ocidental que cai, que sucumbe no ano 476 depois de Cristo. Então percebam que é um caos político, é um caos econômico, social, cultural, de invasões bárbaras que está acontecendo dentro desse período. Porém, nós temos o pensamento cristão efervescente. O pensamento cristão borbulhando em várias regiões daquele império. O pensamento de Jesus Cristo, que foi disseminado pelos seus apóstolos, se espalhou de maneira bastante abrangente. E vai ter aí, pessoal, vários adeptos. Esses adeptos vão ter várias conquistas. Uma delas é o Edito de Milão, no ano 313. Olha que interessante. Dentro desse documento, agora os cristãos tiveram a liberdade de culto. Ou seja, os cristãos eles eram perseguidos pelos romanos. Os romanos perseguiam de maneira gigante os cristãos e vários cristãos se escondiam para fazer o seu culto. Agora, a partir do Edito de Milão, do ano 313, não é mais preciso se esconder, porque agora o culto está liberado. Automaticamente eles também não serão mais perseguidos por cultuarem esse Deus uno. Beleza? Um tempo depois nós temos o Edito de Tessalônica, ali no ano 380. Dentro desse documento, Roma agora se torna um estado oficialmente cristão. Roma, de perseguidora de cristãos, se torna agora cristã. Um estado oficial cristão. A religião oficial do estado romano é o cristianismo. Inclusive, Roma começa a perseguir pagãos, aqueles que não são cristãos. Olha que virada de jogo interessante. Porém, ali no ano 476, um pouquinho depois desse édito, temos de fato a queda do Império Romano Ocidental. Em meio a essa queda, nós temos o nascimento. Olha que interessante, nós temos aqui o surgimento de uma instituição que se tornará poderosíssima durante a Idade Média. Em meio a esse caos, nós temos o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda está no início, que ainda está engatinhando, mas se tornará uma grande senhora feudal com influência política, econômica, social, cultural. E dentro desse processo de consolidação, o pensamento cristão está dividido em dois momentos. Ali na alta Idade Média, ou seja, ali no século V, para ser mais claro, ali no início da Idade Média, nós temos a patrística que vem de paters, que vem de padres, que vem de pais, os primeiros padres da igreja, aqueles que vão alicerçar, aqueles que vão construir as bases, aqueles que vão de fato dar o chão para o pensamento cristão, beleza? E o principal nome desse período é Santo Agostinho. Santo Agostinho que será fortemente influenciado por Platão. Costumamos dizer que Santo Agostinho é uma extensão de Platão, que Santo Agostinho ele vai cristianizar Platão. Muito bem? Vai dar muito certo, vai bombar, vai disseminar, vai captar bastante fiéis, vai espalhar universidades por tudo quanto é canto da Europa, vai virar escola.
Já no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, nós temos a escolástica, outro período desse pensamento cristão filosófico. E o principal nome da escolástica é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que será uma extensão de Aristóteles dentro do mundo cristão. São Tomás de Aquino que irá cristianizar várias teorias de Aristóteles. Beleza? Então percebam, e agora? Como que esse pensamento cristão trabalha? Como que eles vão conciliar o saber revelado com o saber filosófico? Eles têm uma guia, eles têm de fato ali um norte, e para quem tem isso não precisa de muita explicação, que é a fé. Para esses caras a fé é maior que a razão, que a fé é de fato superior à razão, e que a razão, esse pensamento filosófico, é subordinado à fé, mas eles vão utilizar essa razão, esse pensamento racional, para justificarem a fé que eles têm, a fé nesse Deus criador, bom, belo, perfeito e que não falha. Beleza? Então percebam que as influências serão gigantescas. Eles vão aí ser influenciados por Pitágoras, serão influenciados por Platão, como veremos daqui a pouquinho no pensamento de Santo Agostinho, serão fortemente influenciados por Aristóteles, no pensamento de Aquino, e pelos estoicos. Muito bem? Muito bem. Santo Agostinho, para aprofundar agora nas teorias do pensador. Obras são muito interessantes, as obras dele, a obra Confissões, a obra Livre-Arbítrio, Cidade de Deus. O pensador cai constantemente na banca do Enem, na banca da Oeste, na UEL, mas na banca do Enem é um veterano, 2019, 2018, beleza? Então vamos aqui às principais teorias dele. Percebam aqui no centro, princípios básicos cristãos. Os princípios básicos aqui nós temos de que Deus mono, Deus é uno, ao mesmo tempo é trino, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é criador, ele é belo, ele é perfeito, ele é eterno, ele não falha e ele é bom. Beleza? Então, esses aqui são os princípios básicos cristãos. Beleza? Dentro dessa filosofia cristã aqui. Então, temos uma primeira problemática. Qual a origem do mal? Olha que pergunta interessante que vamos fazer, que Agostinho vai tentar resolvê-la. Qual a origem do mal? Então, temos aqui Agostinho tentando resolver isso aqui. Ele vai começar da seguinte maneira: quem é Deus? E ele vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos começar com o que não é Deus. Beleza? O que não vem a ser Deus? Bom, as paisagens não são Deus, por mais belas que sejam, não são Deus. Aquela cataratas, aquela montanha, aquele pôr do sol, aquele jardim, não é Deus. Beleza? Os múltiplos seres, as pessoas, os animais, não são Deus. São criações divinas, possuem um ser relativo a Deus. Beleza? Como criações divinas. Então, o que vem a ser Deus? Definimos aqui, Santo Agostinho definiu que não é Deus, beleza? Deus é um ser. Olha que interessante, pessoal, deixei aqui bem destacado para vocês. Deus é um ente, Deus é um ser pleno, um ser que é uno, que é trino, que é criador, que é belo, que não falha e que é bom, beleza? Percebam que eu deixei em destaque aqui o ser, beleza? Um ente, um ser bom, uno, trino, criador, não falha e é belo. Ou seja, pessoal, criador bom é igual criatura boa. Se Deus é bom, se Deus é o sumo bem, beleza? Se Deus é bom, sumo bem, ele é um criador bom. Não tem como criar coisas que são opostas a ele, beleza? Então, Deus é bom, Deus só cria criaturas boas. Deus não cria aquilo que lhe é oposto, ou seja, o mal. Então, Agostinho chega à seguinte conclusão: o mal ontológico, ou seja, o mal como um ser, não existe. Não existe o mal como uma substância. Por exemplo, ali, um ser, o mal, o demônio, o capeta. Não tem o ser mal, não tem a substância má, porque Deus é bom, é criador bom, só faz criaturas boas. Então não existe o mal como um ser, não existe o mal como, de fato, uma substância. Beleza? Então, percebam qual a origem do mal. Santo Agostinho fala: o mal como um ser, como uma substância, não existe. Beleza? Mas aí vem uma outra problemática.
como que eu vou explicar o mal que a gente vê no mundo? Como que você explica então, Santo Agostinho, o mal que a gente vê no mundo? É toda essa ladroagem, toda essa roubalheira, desvios, desmandos, desordem. Como explicar esse mal que a gente vê no mundo? Como que Deus permite o mal? Essas coisas ruins. Percebam, pessoal, como explicar o mal observado no mundo. Aí, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o mal é um não ser, beleza? Não existe não ser, não existe como substância. O mal, para Santo Agostinho, ele é um desvio da vontade. Percebam aqui, para Santo Agostinho enxergava como parte essencial humana, ou seja, como parte da essência humana, a vontade tão importante quanto a razão. A razão seria a faculdade do conhecer e a vontade seria a faculdade do escolher. Então, pessoal, o mal, essas coisas ruins que a gente observa no mundo, é um desvio da nossa vontade, beleza? Pessoas por vontade desviam-se do bem que é Deus, beleza? O mal como um ser, como substância, não existe. O mal seria o que então, para Santo Agostinho? O mal seria a ausência de bem. Olha que interessante, pessoal. O mal seria uma ausência de bem. Exemplos vão ao infinito. Por exemplo, que vem a ser escuridão. Seria a ausência de luz. Perceberam? O que seria o frio? O frio, olha só, vou até colocar uma blusinha aqui. O frio seria a ausência de calor. Ninguém vai colocar uma blusa, ninguém vai querer colocar um cobertor se não tiver frio. O frio seria a ausência de calor, beleza? Ou seja, o mal do cego seria a ausência da visão. O mal de alguém que está preso seria a ausência da honestidade. Ou seja, o mal então é a ausência do bem. Ou seja, pessoal, pessoas por vontade escolheram se afastar do bem, escolheram se desviar de Deus, que é o sumo bem. Então, o mal seria isso aí, o desvio do bom, o desvio de Deus, o distanciamento de Deus, que é o sumo bem. Então, Deus não cria coisas que são opostas a Ele. Ficou bem claro isso aqui? Vamos seguindo aqui que isso vai ficar um pouquinho mais interessante. Porque beleza, ok, então Deus é criador bom, Deus só faz coisas boas, só cria criaturas boas, o mal como um ser, como algo, como substancial não existe, essas coisas ruins que a gente vê no mundo, elas não foram criadas por Deus, é desvio do bem, pessoas que por vontade se distanciaram de Deus. Então por que Deus permite isso aí? Por que Ele não vai lá e resolve tudo no estalar de Deus? Por que Ele permite pessoas roubarem, pessoas fazerem mal às outras pessoas? Por que Ele permite todas essas coisas ruins que a gente percebe no mundo, que a gente observa no mundo? Então entendam esse mapinha conceitual aqui. Nós, seres humanos, somos seres racionais. Deus deu a nós, no momento da nossa criação, Deus nos deu a racionalidade, Deus nos deu a razão. Então, os seres humanos, diferente de todos os outros animais, diferente de todas as outras espécies do mundo, nós temos a racionalidade, nós somos seres racionais. Muito bem? Se somos seres racionais, então, nós temos o livre-arbítrio. Percebam, não faz sentido Deus nos dar a razão, Deus nos dar aqui o poder da racionalidade e não dar a nós o poder de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre ficar com Deus, inclusive se afastar dele. Deus nos deu esse direito pelo livre-arbítrio. Percebam comigo que quero insistir nesse assunto. Não faz sentido sermos seres racionais e não termos o poder de escolher entre o bem e o mal. Então, livre-arbítrio, o poder de escolher entre o bem e o mal, podendo agir bem ou mal. Ou seja, então, Deus não é a origem do mal. Qual a origem do mal? Não é Deus. Qual é a origem do mal? Nós mesmos. Nós, por vontade, escolhemos
nos afastar de Deus, fazer essa série de coisas ruins, no qual passamos a chamar de mal, beleza? Pessoas que por vontade, pelo livre-arbítrio que têm, escolheram se afastar de Deus, se afastar do bem, fazendo coisas ruins, dando origem aí àquilo que nós chamamos de mal, beleza? Então Deus não é a origem do mal. Deus é tão bom que mesmo pessoas que se afastaram dele, se afastaram de Deus, se afastaram do bem, é possível ainda se redimir. Como? Buscando agora a graça. Olha que interessante, tem aquelas pessoas que morrem por doenças, tem mortes bem tristes por doenças. Santo Agostinho vai dizer que é reflexo do pecado original, e a partir ali do pecado original de Adão e Eva que comeram do fruto proibido, agora a humanidade busca se redimir, busca alcançar a graça e por meio da graça alcançar a salvação, ou seja, retornar ao lado de Deus, beleza? Então perceba, pessoal, fazendo um breve resumo dessa primeira teoria sobre a origem do mal. O mal como um ser não existe. O mal como substância, como alguém, como alguma coisa, como um lugar, não existe. Mal, assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. E Deus é bom, beleza? Então, pessoal, Deus não criou o mal, porque Ele é criador bom e só faz criaturas boas. A culpa dessas coisas ruins que a gente vê no mundo é da própria humanidade, que por meio do livre-arbítrio, que só quem tem a razão, quem tem a racionalidade, e essa racionalidade foi dada por Deus no momento da nossa criação, tem o poder de escolher permanecer com Ele e viver na cidade de Deus, onde tem leis eternas, ou então viver na cidade dos homens, onde possuem leis passageiras, mundanas. Beleza? Então, agora vivemos em busca da graça para retornarmos, para alcançarmos a salvação. Beleza? Muito bem. Seguindo então com mais uma teoria do Santo Agostinho, que é a teoria da iluminação divina. Vocês irão perceber nessa teoria que Agostinho também vai ser fortemente influenciado pelas teorias platônicas. Já vimos agora há pouco que Santo Agostinho vai cristianizar Platão, ou seja, Platão dizia que existiam dois mundos, o mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo sensível, caótico, o mundo dos sentidos, e o mundo eterno e imóvel, que é o mundo inteligível, esse mundo das ideias, beleza? Agostinho e os patrísticos ali no início da igreja, no início do pensamento cristão mais consolidado, vai chamar esse mundo das ideias, esse mundo inteligível de céu, de paraíso, e esse mundo sensível de mundo terreno, onde nós vamos seguir as Escrituras, seguir ali os preceitos de Jesus Cristo para alcançarmos a graça e assim alcançarmos a salvação. Olha que interessante. Então Platão sendo cristianizado e com a teoria da iluminação divina, que seria a mesma coisa que a epistemologia, a teoria do conhecimento para Santo Agostinho, não vai ser diferente. Teremos aqui uma adaptação platônica. Platão dizia que conhecer é reconhecer, conhecer é se lembrar, conhecer é fazer correspondência. Porque a alma tem todo o conhecimento, só que esse conhecimento fica presa nesse corpo. Ou seja, o corpo é o túmulo da alma, limita o conhecimento dessa alma. E olha que interessante, nós teremos aqui uma adaptação de Platão nas teorias de Santo Agostinho. Como que funciona a epistemologia agostiniana? Ou seja, a teoria do conhecimento. Como que nós adquirimos conhecimento para Santo Agostinho? Santo Agostinho começa da seguinte maneira: as verdades eternas, todo o conhecimento já está em nós. Está em mim, está em você, está em todas as pessoas, está na alma. Olha só, pessoal, faça uma ponte com Platão. O conhecimento, todas as verdades eternas já está em nós e está na nossa alma. Porque Deus, no momento da nossa criação, infundiu todo esse conhecimento, todas essas verdades, colocou em nossa alma todas as verdades eternas. Tranquilo até aqui? Aí você se pergunta, beleza, e como que eu tenho acesso, como que eu consigo acessar esse conhecimento que Deus supostamente já tenha colocado em mim no momento da minha criação? Vai dizer Santo Agostinho, interiorização, ou seja, ore,
se confesse, faça sua reflexão, faça sua oração, pois no momento que você estiver orando, no momento que você estiver se confessando, você será irradiado pela luz divina, seu intelecto será iluminado pela luz divina e você vai conseguir ter acesso a esse conhecimento que Deus já colocou na sua alma no momento da sua criação. Olha que interessante, é mais ou menos assim, vocês vão fazer vestibulares, vocês vão fazer Enem, ok? Vocês já têm todo esse conhecimento de todas as disciplinas, de todas as matérias, de todos os conteúdos. Para ter acesso a esse conhecimento e fazer uma boa prova, diria Santo Agostinho, ore, ali na noite anterior, na semana anterior, ore, peça a Deus para que te ilumine na hora dessa prova, peça a Deus que te ilumine na hora desse vestibular, e aí você será irradiado pela luz divina e seu intelecto estará iluminado, e você terá acesso ao conhecimento necessário para uma boa prova. Olha que interessante. Então percebam aqui, pessoal, mais uma vez, Platão sendo cristianizado por Santo Agostinho, ok? Muito bem, caminhando para o nosso final, agora São Tomás de Aquino, outro pensador cristão muito recorrente, muito forte e muito presente nas bancas. Percebam aqui uma diferença de Aquino com Agostinho, a começar pelo recorte temporal. Agostinho estava lá no século V, Aquino está aqui no século XIII, então é uma diferença temporal gigante, beleza? Aquino está em outra corrente filosófica cristã, ele está na corrente da escolástica, tranquilo? Então nós temos aqui duas diferenças bem claras entre eles. Outra coisa que vai ficar bem nítida, que eu vou falar aqui mais ao final, é que enquanto Agostinho será fortemente influenciado por Platão, Aquino será fortemente influenciado por Aristóteles. Então Aquino será uma extensão de Aristóteles aqui no mundo filosófico cristão, beleza? Aquino, pessoal, estava inserido dentro de um contexto, beleza? O contexto de renascimento comercial e urbano. Percebam, enquanto Agostinho estava lá naquele início de feudalismo, nós temos aqui Aquino em um contexto já de efervescência urbana, de efervescência comercial. Então ele está naquele contexto de cruzadas muito intenso, que vai fazer com que o contato com o Oriente e outras regiões ali do globo mesmo, da Europa, da África, da Ásia, seja muito forte. Isso vai ter impactos na política, vai ter impactos na economia, na sociedade, na cultura e na filosofia também. Estamos inseridos num momento onde críticas acerca da igreja e do pensamento clerical fica muito forte. Olha só, pessoal, logo nós teremos a reforma protestante. E essas críticas não começaram ali, entende? Já no século 14, 15, 16. Essas críticas começam já bem antes. O Santo Agostinho São Tomás de Aquino vive naquele momento de início de críticas acerca da Igreja Católica, beleza? E do pensamento cristão. Então, devido aí a vários episódios, nós temos ali várias universidades espalhadas pela Europa. Tendo várias universidades, nós temos um acesso a conteúdos muito maior. Então, muitas pessoas tendo acesso a várias obras, que essas obras abrem a mente das pessoas, fazendo com que elas comecem a questionar certos dogmas da Igreja Católica. Beleza? Então, pessoal, aqueles argumentos que os patrísticos, juntamente com Santo Agostinho, dentre outros pensadores, vão alicerçar na Igreja Católica, lá no início da Idade Média, esses argumentos que deram sim muito certo, captaram bastante fiéis, já não estão mais tão sólidos assim. Não conseguem mais defender o dogma cristão como defendiam lá no início da Idade Média. Então foi preciso novos argumentos para defender a fé cristã. E São Tomás de Aquino está dentro desse contexto, onde para ele a fé ainda é superior à razão, mas nem tanto assim, beleza? Ele aproxima a razão e fé. Agostinho deixava assim bem separado a razão como subordinada da fé. Aquino vai dizer, não, a razão sim, ela é um pouco inferior à fé, mas é necessário, ela é extremamente importante. Então o Aquino ele vai aproximar razão da fé,
beleza? E é para que ele consiga fazer essa aproximação de maneira sólida, eficiente, concreta e bem convincente, bem palpável, ele vai se inspirar nas ideias de Aristóteles. Outros teóricos islâmicos, como Averroes e Avicennas, utilizavam muito do pensamento aristotélico. E aqui não vai dizer, ó, eu também utilizo aqui o pensamento aristotélico, mas dentro de uma ótica cristã. Olha que interessante que ficou. Então essa materialidade que Aristóteles falava, Aquino vai pegar, vai adaptar e vai cristianizar Aristóteles. Beleza? Materialista, palpável, empirista. Então, pessoal, Aquino vai elaborar, por meio de inspiração aristotélica, 5 vias para provar a existência de Deus. Aquino acreditava em Deus. Aquino ele vai ter essa fé nesse Deus que é uno, que é trino, que é bom, que é perfeito, eterno e não falha. Só que ele quer deixar palpável isso para as pessoas. Ele quer provar por meios palpáveis, empiristas e racionais que Deus existe. Então, ele vai utilizar de argumentos aristotélicos, vai dar uma adaptada, vai dar ali, pessoal, uma cristianizada para elaborar as suas 5 vias da existência de Deus. Então, pessoal, temos aqui essas 5 vias. Vou explicar cada uma delas aqui para deixar bem bacana para vocês. Primeira via, a via do primeiro motor ou do motor imóvel, beleza? Tudo que nós temos no mundo se move. E para que se mova é movido por outra coisa. Um ser move outro. É o vento que move as folhas e assim por diante. Ou seja, para que algo seja movido, precisa ser movido por outra coisa, por um outro ser externo a ele. Beleza? Se pegarmos todo esse movimento que acontece hoje e jogar para trás e ir levando para o passado, não dá para fazer isso eternamente. Vai ter que chegar em um momento, vai ter que chegar em algo, em alguém que moveu tudo e não foi movido por nada. Beleza? Então, esse alguém só pode ser Deus. Deus é o ato que potencializou tudo. Ele não foi movido por ninguém e moveu e move todas as coisas. É o primeiro motor. Beleza? Segunda via, a via da causa eficiente. Todo ser é causado por outro ser. Muito parecido com a primeira e com a terceira via que vamos falar daqui a pouco. Por exemplo, eu fui causado por um casal. Todas as coisas que nós temos aí foi causado por um ser externo. Se pegar todos esses seres, todas as coisas que nós temos e jogar para trás e para o passado, não dá para fazer isso eternamente. Tem que chegar em alguém que causou tudo e não foi causado por ninguém, por nada. Esse alguém só pode ser Deus, beleza? Que foi eficiente em causar tudo e não ser causado por nada, em mover tudo e não ser movido por nada, beleza? Terceira via, ser necessário e ser contingente. Ele vai dizer o seguinte, pessoal, foi necessário alguém para mover tudo e para causar tudo. Muitos falam assim, no início nada existia. Pô, se nada existia, hoje era para não ter nada também, porque nada gera nada, beleza? Não tem como nada gerar alguma coisa. Foi necessário alguém para gerar toda a contingência, beleza? Foi necessário um ser. Então, do nada não sai alguma coisa. Foi necessário existir alguém. E esse ser necessário para causar tudo e mover tudo, só pode ter sido Deus. Beleza? Quarta via, graus de perfeição. Costumamos sempre aplicar métricas em alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é mais bonito que isso aqui é mais belo do que isso aqui é melhor do que isso aqui é superior a isso. Perceba que nós aplicamos graus de perfeição, nós comparamos algo com outro algo. Para São Tomás de Aquino, para que essa métrica seja bem estabelecida, só pode ter alguém que tenha concentrado em si mesmo tudo que há de mais perfeito, todos os graus mais elevados da perfeição, beleza, entende? Toda a perfeição concentrada em si mesmo. Então esse grau de perfeição que concentrado em alguém só pode estar concentrado em Deus. A métrica perfeita, a comparação como nós fazemos as coisas. Ou seja, alguém que concentra em si tudo que há de mais perfeito. Beleza? E a quinta via, a finalidade dos seres. Ou seja, o sapo sapeia, a maré mareia, a ave gorjeia, ou seja, tudo com a sua função, tudo no mundo, desde a minhoquinha até, pessoal,
os pássaros, as árvores, as paisagens, os seres, todos têm a sua função. Isso não pode ter sido acidente cósmico, isso não pode ter sido um acidente do acaso, entende? Alguma mente brilhante arquiteta tudo isso aí, alguma mente brilhante planejou, arquitetou tudo isso. A finalidade dos seres não pode ser obra do acaso, de acidente cósmico. Alguma mente brilhante fez tudo isso. E essa mente brilhante por trás da finalidade de cada ser só pode ser de Deus. Então, com esses argumentos, com essas 5 vias bem inspiradas em Aristóteles, nós temos São Tomás de Aquino provando a existência de um ser superior. E esse ser superior é Deus. Beleza? Então, com isso, nós encerramos aqui esse momento da filosofia medieval com Santo Agostinho, teoria da iluminação divina, com Santo Agostinho, ali com a problemática da origem do mal, o livre-arbítrio, beleza? Não é porque você tem a racionalidade que Deus te deu que você vai sair fazendo coisas ruins. Faça bom uso do livre-arbítrio e faça o bem, se aproxime do bem, beleza? E nós temos aqui São Tomás de Aquino com inspiração em Aristóteles. Para finalizar, São Tomás de Aquino, ele é da escolástica e de inspiração aristotélica. Santo Agostinho, lá no início da Idade Média, ele é da patrística e de inspiração platônica. Beleza? Então, até a próxima.